Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é Zaratini, mais um Papo Reto com Zaratini. Hoje aqui estamos fazendo pela internet e vamos bater um papo aqui com o nosso companheiro, amigo Pedro Serrano, doutor Pedro Serrano, advogado, constitucionalista, professor da PUC de São Paulo, uma pessoa que tem uma luta longa e duradoura em defesa do nosso povo brasileiro. Pedro, hoje nós vamos conversar aqui sobre a denúncia contra Bolsonaro e sua corja. A denúncia da Polícia Federal, que pegou vários oficiais das Forças Armadas, da Ativa, da Reserva, o Grupo Palaciano, General Heleno, o Braga Neto, essa turma toda que estava junto com Bolsonaro, desgovernando o país. E a gente sabe, tudo isso foi a história de um golpe, uma história que a gente denunciou muitas vezes, falamos muitas vezes que eles estavam armando o golpe, que eles estavam preparando o golpe, né? E depois aconteceu o 8 de janeiro. E agora a Polícia Federal, com muita investigação, quase 2 anos de investigação, fez toda a trajetória do golpe, desde a tentativa de descredenciar as urnas eletrônicas, até a tentativa de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o Xandão, o Alexandre Moraes. Pedro, boa noite. Boa noite, Zaratini. Um prazer imenso estar aqui com você, uma honra, viu? Pedro, o que você está avaliando dessa denúncia? Tem fundamento? Como é que você vê isso? A Procuradoria-Geral da República vai dar prosseguimento a esse processo? Bem, é um relatório, na realidade, né, da Polícia Federal, que indicia 37 pessoas, se eu não me engano, né? E é o segundo relatório, o último, né? Não propriamente o último, mas o último feito, né? Teve um anterior específico sobre a ação dos kids pretos vamos dizer, no planejamento de morte de matar Lula e Alckmin, e no início da tentativa lá da morte do ministro Alexandre, e agora teve esse, que é geral, sobre toda, vamos dizer, a tentativa do golpe, né? É um relatório muito bem feito, extremamente caprichado. Eu estudo essa questão de crise constitucional, autoritarismo, estado de exceção há mais de 20 anos, né? E vi muita coisa, estudei muita coisa pelo mundo. Eu acho que eu não conheço um trabalho tão bem feito por polícia de nenhum país do mundo. É um exemplo para o mundo de como investigar de forma pacífica, com o mínimo de intervenção na vida dos investigados, né? Com técnica, com inteligência, com eficiência, né? Não sei se você viu, Zara, por exemplo, como é que eles descobrem os kids pretos? Por algumas questões, uma delas eles usavam o telefone de terceiros, né? Você não tinha como identificar que era o telefone deles. Mas o sujeito tirou uma foto lá de um documento e estava lá um pedacinho do dedo dele para fora, assim. Ele segurava o documento assim. O documento estava aqui e um pouquinho do dedo para fora. Pois eles foram lá. Eu sou do tempo que você pegava a digital das pessoas com um pozinho, né? Em cima da... Com tinta, né? Com tinta. Aí agora eles foram lá, chegaram no dedo do cara, foram pelo computador, né? Visualizaram lá num computador de alta potência, localizaram, conseguiram com isso capturar a digital dele, aí souberam quem é o cara e foram pegando todo mundo. Ou seja, uma investigação sem violência, sem abuso de direitos, sem abuso de poder, com inteligência, com técnica, com eficiência. Quer dizer, uma investigação extremamente bem feita. A Polícia Federal tá de parabéns. Eu nunca vi uma investigação dessa qualidade feita no Brasil. No tocante a golpe de Estado, eu nunca vi no mundo, né? Pelo menos das poucas que eu vi, né? Então, realmente, está de parabéns a Polícia Federal. E nessa investigação, eu fiz uma leitura rápida. Primeiro, eu fiz uma leitura indireta pelas notícias de jornais que foram vazando, acompanhei tudo. E agora fiz uma leitura rápida, agora estou fazendo uma leitura, é um relatório de mais de 800 páginas, estou indo aos poucos, vendo lá o que é possível, né? Mas o que eu observo era uma impressão que eu já tinha, para ser franco, né? Aliás, eu acho que todos já tínhamos, né?
de que o golpe, ou a tentativa de golpe, a gente fala golpe, quando um jurista fala golpe, ele não está querendo dizer o golpe dado. O golpe dado é uma fundação de uma nova ordem jurídica, aí já não há crime, porque é um novo direito que está rodando ali, né? Uma ditadura, seja o que for, né? Mas é uma nova ordem jurídica e institucional que está vigente, né? O que se cogita quando se fala em crime de golpe é uma tentativa de golpe, é você colocar em risco o Estado democrático de direito, a democracia, etc. É um crime de perigo concreto, um crime empreendimento, onde ele se concretiza não pela consumação fática do golpe, porque isso não existe, né? Mas pelo início do empreendimento do golpe, quando você inicia, né? Por isso que eu acho que a conspiração, na maior parte dos países, é o início do crime de golpe, do crime de insurreição, do crime de revolta, a mera conspiração. Ou seja, não é uma mero desejo, uma mera ideia, um bate-papo com um amigo, não. É reunir, por exemplo, gente que tenha ou poder econômico ou poder político com capacidade de pôr em risco a democracia. Foi o que houve. Foi o que houve. E o golpe aí, ele não é reduzido a um ato, um mecanismo que Bolsonaro e seus parceiros têm utilizado para se defender, querem interpretar as coisas isoladamente, ao caso do Kids Preto. Não? Foi só pensar em matar. O caso da invasão das rodovias, o caso da perturbação à eleição, o ato de tentativa de terrorismo no aeroporto de Brasília, onde tentaram explodir uma bomba, e o sujeito confessou que queria explodir a bomba, matar a gente mesmo, para chamar a atenção dos militares. O ato de 8 de janeiro, eles tentam tratar como se fossem atos diferentes. No plano jurídico, não. É um um caminho de vários atos. É como se a tentativa de golpe fosse uma peça de teatro composta por vários atos, ou um romance composto por vários capítulos, né? Ou seja, ali é uma conduta só, desde o começo. E a Polícia Federal tinha informações nesse sentido, né? Desde o começo. Começou com manifestação em frente aos quartéis, não foram manifestações democráticas, porque foram para frente dos quartéis, queriam exatamente intervenção militar. Isso já era articulado para criar um clima social. A paralisação e interrupção da circulação nas rodovias, a perturbação da eleição, a ação na internet para perturbar as eleições e para criar um clima na sociedade para divulgar os atos golpistas, né? Veja como é sério isso, né? Hoje eu vi uma fala do ministro Alexandre, que ele teve hoje no STF, ele falando como a autorregulação das redes não funcionou. Não funcionou mesmo. Tentativa de golpe é crime. Na internet, não se pode usar da internet para ficar produzindo crime. Você não pode usar da internet para praticar pedofilia. Você não pode usar da internet para combinar homicídios e crimes. Você não pode usar da internet para praticar fraude e tirar dinheiro dos outros ilicitamente. Você não pode usar da internet para praticar golpe de Estado. Ou seja, mas meu direito de livre expressão. Eu não tenho direito à livre expressão, mandar alguém matar alguém. Não, e é alguém que quer suprimir a liberdade dos outros, né? Claro, eu não tenho direito à livre reunião ou reunir na minha casa para planejar um assalto a banco, né? Então, essas coisas têm que ser colocadas nos limites. Eu não tenho liberdade de cometer crime, né? Então, houve um empreendimento de golpe. Então, são vários atos que caracterizam o que nós chamamos de início da execução e que esgotam o tipo penal do golpe, da tentativa de golpe. Ou seja, houve crime. Não há possibilidade, depois de ler esse relatório, depois das provas trazidas, de tudo que foi veiculado, não há possibilidade de um profissional do direito razoável e que não tenha uma intenção ideológica, que não seja um jurista do Reich, como se falava na época da ascensão do nazismo, né? Que não seja um jurista do Reich. Não há modo de você ser um jurista que não esteja colocando o direito a serviço da sua ideologia. Não há modo de você chegar a outra conclusão que crime houve. Houve no Brasil um crime de tentativa de golpe. Eu vou dizer mais, Osara, eu sou pesquisador do assunto há 20 anos. Eu não conheço no mundo uma tentativa de golpe, ou seja, um golpe que não se consumou, que tenha sido tão intenso quanto esse no Brasil. Nem um ataque ao Capitólio. Morreu gente no ataque ao Capitólio, mas foi um ato isolado. Agora, você tem uma articulação, a produção de vários atos,
tentar de várias formas, como foi tentado aqui no Brasil. Então, nós não podemos menosprezar o que houve. Não foi coisa de incompetente, coisa de bufão, coisa de gente ridícula, não. Foram comandantes das Forças Armadas, junto com comandantes do governo, ex-presidente, ministro, gente poderosa, que não apenas se reuniu, mas comandou atos, provocou atos, inclusive no ambiente social, para produzir um golpe de Estado no Brasil. A democracia correu sério risco. O Estado de Direito Democrático foi posto num sério risco. Nós não podemos levar na brincadeira, nós temos que levar isso com absoluta gravidade. O que houve foi muito grave. Né? Foi muito grave. Foi pesado o que houve, não foi uma coisa leve. Chegou-se até a planejar, e no caso de um deles, o ministro Alexandre, iniciar a execução, o assassinato de líderes, do presidente eleito, do vice-presidente eleito, de um ministro do STF, além de mais uma pessoa que não se identificou direito quem seja ainda. Então, ou seja, chegou-se até esse ponto, chegou-se ao ponto de se colocar uma bomba dentro do aeroporto para explodir e matar um monte de gente para chamar a atenção dos militares. Chegou-se ao ponto de organizar gente no Brasil inteiro, trazer de ônibus até a capital federal para quebrar a sede dos poderes, para provocar os militares militares que parte dos militares, eu diria, eu sou meio ateu, mas graças a Deus, parte dos militares não cederam a essa tentação golpista, mas para provocá-los a fazer algo, fez esses tumultos todos. Eles queriam tirar os militares do quartel, né? Tirar os militares do quartel, levar para a Praça dos Três Poderes, e a partir daí tentar virar o jogo, né? Quer dizer, e dar o golpe de Estado. Tentativa mesmo. E esse relatório demonstra que o comando partiu do Palácio do Planalto. O comando, esse tempo inteiro, todos esses atos, toda essa articulação partiu do Palácio do Planalto, e depois de Bolsonaro deixar de ser presidente, continuou sendo ele, o grupo dele, os comandantes da operação que tentou o último tiro no 8 de janeiro, digamos assim. Né? Ou seja, houve uma atitude centralizada, organizada, com funções diferentes, com departamentos desse empreendimento do golpe, ou seja, uma organização criminosa, falando claramente. Uma organização criminosa que nem PCC, só que muito pior que PCC, porque atenta contra os direitos de todos nós, de cada brasileiro. Né? Então, houve uma organização criminosa com divisão de funções, divisão de operações, etc., e centralizada, comandada, então, onde era o comando do governo, depois que deixou de ser governo, na liderança desse movimento político. É muito grave. Eles chegaram a inclusive, indicar em documentos, né, quem seria a junta que governaria o Brasil. Claro. Né? O general Heleno seria o chefe, o Braga Neto estaria junto, Paulo Sérgio, aquele outro general que foi comandante, que foi também ministro da Defesa e comandante do Exército. E os documentos do golpe foram impressos em impressoras do Planalto. E os militares esses kids aí, da Forças Especiais, veja, não da Força Especial, preparados para a guerra irregular. Eram as pessoas mais preparadas do país para matar alguém. Exato. Não foi brincadeira o que houve, não, gente. Não foi pouco, não. Não foi coisa de incompetente, não chamaram... Só quem participou daquela operação foram oficiais de alta estatura, generais e coronéis, e todos treinados nas Forças Especiais do Exército Brasileiro, treinadíssimos para matar gente. O risco ali foi muito grande. Não haveria segurança nem do presidente Lula, nem do vice e nem do ministro Alexandre que segurasse o ataque daquele. Né? A sorte do país foi que parcela do comando das Forças Armadas, basicamente o comandante do Exército, o comandante da FAB, aliás, a FAB o tempo inteiro ficou do lado da democracia ali, né? Que foram contra. Né? Então, quem que ficou a favor do golpe? Uma parcela dos generais, dos oficiais generais. Até agora estão indicados 8 oficiais generais, né? 1 almirante, 7 oficiais generais do Exército. Além disso, uma quantidade grande de oficiais de alta patente, né? Mas olha, teve manifesto de coronéis, teve um manifesto de coronéis que o manifesto foi assinado por mais de 100
e não apareceu o nome. Eles fizeram de um jeito lá que não aparece o nome dos camaradas que assinaram esse manifesto. Agora, Pedro, o Bolsonaro, quando dá a declaração, ele primeiro tenta dizer, não, mas não teve golpe, não teve golpe. Né? Esses documentos não querem dizer nada, absolutamente nada, porque não aconteceu nada. Né? Mas eu sei que você ajudou a redigir essa lei do Estado Democrático de Direito, que o Paulo Teixeira apresentou, né, e foi aprovado. E a lei fala tentar, né, tentar um golpe de Estado. Veja, né? Zara, não é só no Brasil. Nós fizemos, para elaborar o projeto que o Paulo apresentou, antes de reunir o grupo de juristas, um importante grupo de juristas, eu posso dizer o nome deles aqui, Lênio Streck, o Marcelo da UFMG, lá, o Marcelo Catone, o Martônio Valverne, a Carol Proner, o Eugênio Aragão, o Juarez Tavares, é uma turma boa aí. Né? O atual AGU, o Messias, quer dizer, uma turma boa. Mas antes disso, teve um grupo da PUC que pesquisou o assunto, o grupo que hoje chama Estado de Exceção e Sistema de Justiça, fez um pedaço do grupo, né? Alguns caras fizeram uma analogia entre vários estados, vários países do mundo, a legislação que vige, projetos e leis aqui da América Latina também. Não há hipótese de você ter punição de golpe de Estado dado. É óbvio que se pune. Se você pune a tentativa, caso consiga retomar o poder, mas a realidade é que um golpe de Estado ou uma revolução, ela instaura uma nova ordem jurídica. Aí não tem punição possível. Aí, o que se pune não tem punição para quem é vitorioso, porque quem é vitorioso claro, vai se autopunir. Vai se autopunir. Os revolucionários franceses vão punir a Revolução Francesa? Claro que não. Não existe. Então, agora, você pune a tentativa. Então, é exatamente isso que há. Tanto a tentativa, são dois crimes diferentes. Tanto a tentativa de golpe de Estado, como a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito por método violento. Então, é a tentativa que se pune. E qual tentativa? A tentativa de um crime de perigo. Ou seja, um crime que põe em risco. O que é punido não é você arrebentar com a democracia, porque arrebentou com a democracia e acabou. O que se pune é colocar em perigo a democracia e o Estado Democrático de Direito. E realmente a defesa de Bolsonaro está muito perdida. Ele vai precisar se equilibrar, inclusive, para fazer uma boa defesa. Ele quase que está reconhecendo que houve a tentativa de golpe, né? Ele está evitando dizer que teve o golpe. Agora, ele vem com os argumentos são muito frágeis. Por exemplo, há um argumento dele que é risível, assim, falando claramente. Né? Não, nós elaboramos uma minuta de decreto de estado de sítio. Isso aí está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição e quando há guerra entre estados, quando há guerra, né? E quando há um forte tumulto a nível nacional não passível de solução pelo Estado de Defesa. São situações que não haviam no país naquele momento. O único pequeno tumulto que havia era criado pela turma dele mesmo. Não havia nada. Que eram os acampamentos. Normalmente, o estado de sítio é usado em guerra. Nós não estávamos em guerra. Né? Quer dizer, então, agora, o que ele não observou, Zara, é importante dizer para as pessoas isso. A maior parte das ditaduras do século XX se iniciaram por decretos desse tipo, são os chamados decretos de exceção. A ditadura nazista foi instaurada em 1933 por um decreto de emergência baseado na Constituição Democrática de Weimar, baseado na Constituição Democrática da Alemanha, no artigo 48 da Constituição de Weimar. Aqui no Brasil, a ditadura foi instaurada pelo ato institucional número 1, que declarou cumprir e manter vigendo a Constituição de 46. Ou seja, toda ditadura quer dar uma aparência de formalidade legal, mas na realidade... Da legalidade jurídica, né? Mas na realidade não é legal, nem no plano de vista jurídico. É óbvio que não havia situação de emergência justificadora de decretar exceção no caso de Hitler. Como não havia nenhum motivo para se decretar o ato institucional número 1 fora da normalidade democrática. Derrubaram um governo democrático e deram um golpe. Como não há motivo nenhum para decretar estado de sítio, mas ele ter redigido o estado de sítio, o decreto de sítio, é uma das maiores provas que se iniciou a tentativa do golpe. Exato. Essa era o elemento que a gente chama de declarativo. Nas ditaduras do século XX haviam declarações jurídicas de suspensão dos direitos. Era isso que era a instauração das ditaduras. As ditaduras eram instauradas por decretos. Né? Decretos normalmente feitos com base em constituições democráticas, em que se mantinha vigendo formalmente a Constituição, mas sem eficácia. Aliás, a própria ditadura militar aqui no Brasil,
do golpe de 64, ela, depois do primeiro período, ela reabriu o Congresso, extinguiu os partidos políticos, criou a Arena e o MDB e reabriu o Congresso. O Congresso funcionou. Deixa eu até ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Tem um livro, para quem tiver interesse em estudar, um tema muito interessante, que a Contracorrente publicou esse ano. Eu acho que não está aqui, eu estava pegando ele. Publicou esse ano, que é de um grande jurista alemão, chama Ernst Frankl, e ele produziu esse livro. Ele era judeu, advogado, jurista. Em 1933, ele era advogado, mas não perdeu, com a instauração do nazismo, não perdeu a sua licença, porque ele era um herói da Primeira Guerra Mundial. E os nazistas, no primeiro momento do nazismo, perseguiram os judeus, mas preservaram alguns direitos dos judeus que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1938, caçaram tudo, perseguiram todo mundo. Mas ele, de 1933 a 1938, advogou, de advogado trabalhista, que era de esquerda, passou a ser um advogado criminalista, e ele escreveu um grande livro. Eu acho que é a melhor contribuição da teoria do direito para a teoria das ditaduras, sabe? Que chama Estado Dual, onde ele mostra que não há uma ditadura pura, nunca houve, inclusive a nazista, que matou 11 milhões de pessoas. Ela tem um braço, que é o estado de exceção, que era a Gestapo, que era os campos de concentração. A repressão bruta, que, vamos dizer, que vige da política bruta de Estado. Agora, isso convive com o Estado normativo. A Alemanha nazista tinha judiciário, lei, legislativo, tinha promotor, advogado, processo, né? Tanto que o esforço dele, ele falava, ele dos outros criminalistas, era levar as pessoas a serem julgadas pelo Estado normativo, porque era melhor ir para a cadeia. Eles preferiam condenar a pessoa na justiça do que jogar ela para morrer num campo de concentração. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. A nossa ditadura tinha o braço do Estado de prerrogativas ou de exceção, a ditadura militar propriamente dita, DOI-CODE, OBAN, etc. e tal, né? E, por outro lado, tinha uma estrutura jurídico-normativa, justiça, tal, e os advogados procuravam que seus clientes fossem indiciados, processados pela justiça, porque deles está preservado de ser morto, de desaparecer, de ser torturado, né? Então, isso houve em qualquer ditadura, e sempre essas ditaduras foram instauradas por algum decreto de exceção. O nome que se dá ao decreto de exceção no Brasil é de estado de sítio. É o que Bolsonaro queria produzir, né? É exatamente o que Bolsonaro queria produzir. Agora, eu queria pegar um assunto que a gente conseguiu trazer de novo para o debate, a partir de todo esse processo, essa denúncia, que é a revisão do artigo 142 da Constituição, que trata do papel dos militares, né? Está evidente que nesse processo do Bolsonaro, em toda essa tentativa de golpe, houve a participação de militares da ativa, né? Então não é só os de pijama, estavam lá os da ativa, certo? Os que de pretos, estava todo esse pessoal. Tinha generais do Estado-Maior que estavam favoráveis ao golpe, generais do Exército. Tinha lá o almirante Garnier, que era também comandante da Marinha, e também favorável ao golpe, né? E que o Paulo Sérgio, como comandante do Exército e depois como ministro da Defesa, ele operou para que se descredenciasse as urnas eletrônicas, trabalhou firmemente nisso. Então, nós temos uma tese que nós precisamos afastar os militares da política, porque a tradição no Brasil é que os militares toda hora entram na política e de forma golpista, né? Então, desde a proclamação da República até hoje, teve N episódios de participação militar na política através de golpe, né? Então, o que a gente considera? A redação do artigo 142 é uma redação que dá ensejo a uma interpretação deles, que o Supremo Tribunal já disse que não tem nada a ver, mas de que eles seriam um poder moderador. É uma justificativa jurídica, né? Porque ali eles, a serviço de algum dos poderes, podem restaurar e garantir a lei e a ordem, né? Então, o que nós estamos propondo, Pedro? Nós estamos propondo suprimir
do caput do artigo 142 esse termo garantia da lei e da ordem, né? A gente mudar essa redação. E também nós queremos acrescentar lá num parágrafo que fica expressamente proibida qualquer atividade política dos militares, né? Porque na parte eleitoral nós também queremos que o militar que saia candidato, ele tem que renunciar à carreira militar. Ele tem que abandonar, assim como o promotor, assim como os juízes, né? Que a hora que se candidata, ele não pode voltar para trás e levar a política de volta lá para o ambiente de trabalho dele, e nem o militar deveria voltar para o quartel, né, concorrendo por que partido fosse. Então, a gente quer mais do que essa questão eleitoral. Por exemplo, o Twitter do general Vilas Boas contra o Lula, que levou à prisão do Lula, né? As manifestações do próprio general Vilas Boas favoráveis ao golpe contra Dilma, né? O manifesto dos coronéis, tudo isso a gente evitaria, né? Ou declararia claramente ilegal e inconstitucional se a gente tiver lá no artigo 142 essa formulação expressa, né? Então, muita gente fala, pô, mas isso não vai nunca impedir um golpe? Lógico que não vai impedir o golpe, mas aqueles que tentarem um golpe e tentarem participar da política, eles vão estar, evidentemente, fora da legislação, fora da lei. Então, nós vamos tentar agora, o PT resolveu, a nossa coordenação da bancada, a presidenta Gleisi Hoffmann, também resolveram apoiar essa proposta que eu, o Rui Falcão, o Alencar Santana, a gente vem trabalhando desde aquela época do 8 de janeiro, né? Há praticamente 2 anos atrás. Então, nós precisamos também enquadrar os militares, não é possível isso, né, Pedro? Como é que você avalia essa obsessão pelo golpe dos militares? Bem, primeiro que eu queria, assim, eu sou a favor disso que você está falando, até pela prática, porque eles usam esse discurso, você vai lá e cria um dispositivo para se tornar mais claro, talvez. Mas, na realidade, a interpretação que deram no artigo 142, Lênio, a gente chama de terraplanismo jurídico. O que é isso? Quer dizer, não é nem que é errado a interpretação, ela é totalmente, no sentido filosófico-político, idiota. O que é idiotia? Os gregos criaram a expressão idiota para significar aquele sujeito que não participava da política, da polis, do que é comum, que só vivia sua vida individual. Hoje em dia, idiota significa o quê? Aquilo que nos é comum, que é a linguagem, que é o significado das coisas. Eu não posso chamar isso aqui de elefante. A comunidade me ensinou que isso aqui tem um outro sentido, um outro significado. Isso aqui significa um aparelho celular, né? Então, e isso é importante por quê? Porque é com isso que a gente consegue se comunicar. Nós vivemos em comunidade a partir da linguagem. Agora, idiota é o quê? É o sujeito que cria uma linguagem que só ele entende. Ele atribui o significado que ele deseja às coisas, e não o significado que as coisas têm na vida comunitária. Pois é isso que essa gente fez. Começou a atribuir um sentido ao artigo 142 que ele nunca teve, nunca vai ter. Veja, Zara, nós estamos numa Constituição ultra analítica, como nós chamamos em direito constitucional, extensa, que detalha tudo. Então, pegou o Poder Judiciário, detalhou. Pegou o Poder Executivo, detalhou quantos cargos, ministros, o que significa, poderes do presidente. Aí pega o Poder Legislativo e detalha. Tem Câmara, tem Senado, tem um monte de artigo para detalhar. Aí ele iria criar um quarto poder, moderador, implícito num artigo isolado, nunca, ele não tem cabimento. O que diz esse artigo 142? Vamos ser claros. Cada um dos poderes, no exercício da sua competência constitucional, que o resto da disposição diz qual é, da Constituição diz qual é, no exercício da sua competência constitucional, quando não conseguir dar conta de um problema de segurança, pode convocar as Forças Armadas para ajudar. Na Câmara, por exemplo, ou no Legislativo. Tem lá um tumulto dentro do prédio do Legislativo. A Polícia Legislativa não consegue conter. O presidente, o chefe do poder, pode ligar para o Exército e pedir ajuda. No Judiciário é a mesma coisa. Tem um tumulto dentro do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Judiciária, Polícia do Supremo não foi capaz de conter, liga para as Forças Armadas para pedir ajuda. O Executivo ele tem função de segurança pública, não só da sede do seu poder, né? Mas então teve um problema de segurança pública no Rio, convoca as Forças Armadas para ajudar se a polícia não der conta. É só para isso. É isso que está escrito lá. Em nenhum momento fala que um órgão subordinado, né? As Forças Armadas são órgãos de segundo escalão.
são subordinadas ainda ao Ministério da Defesa, que é um líder civil, normalmente, né? Pois esses órgãos de segundo escalão têm algum tipo de prerrogativa de moderação entre os poderes, que é algo que vem de um período... Esses nossos militares, eles se consideram uma elite do país, uma elite pensante. Isso é um déficit cognitivo deles. Por isso que eu vou te falar agora tem a ver com isso, né? Poder moderador é algo que vem do tempo do Império. É algo muito atrasado que não existe na democracia. A nossa Constituição é democrática, é a Constituição cidadã. Nunca teve esse sentido. Então, na realidade, isso aí foi uma forma de juristas do Reich criarem um discurso falso, um fake discurso jurídico, uma fraude discursiva, para poder legitimar o crime. É isso, é gente que quis, em vez de legitimar o direito, legitimar o crime. É isso, é só isso, não tem nenhum outro sentido. Agora, eu acho legal aproveitar a oportunidade para introduzir isso que vocês estão querendo introduzir no campo constitucional. Eu vou falar mais. Se pudesse, se fosse possível, eu reformaria a legislação, não apenas a Constituição, a legislação militar, tornando claro. Veja, eu me lembro quando um general foi pego numa foto, numa inauguração de uma obra com o Trump. Ele, no dia seguinte, nos Estados Unidos, pediu desculpas à sociedade. Porque general não pode estar perto das decisões políticas. A regra é muito simples, é uma frase. Na democracia, quem porta a arma não pode decidir pelo seu uso. É simples. Quem porta a arma, o militar, não pode decidir quando ele vai agir. Então, ele tem que estar longe da política. E vou dizer, Zaratini, não é só não ocupar mandatos, não. Tem que sair do Exército ou da Aeronáutica para concorrer a cargo eletivo. É não poder ocupar cargo político no Executivo, cargo de confiança. Nós pusemos isso também. Nós temos isso também. Como o juiz não pode, o promotor não pode. O promotor não pode ser secretário, não pode ser ministro, não pode ser assessor. O Sérgio Moro teve que renunciar ao cargo de juiz da 13ª Vara de Curitiba para virar ministro da Justiça do Bolsonaro. Tem vários casos assim, é possível. Se o cara renuncia à carreira militar, aí ele pode ser nomeado. Mas nada, nem assessor. Militar é para ficar no quartel, é para ficar dentro da força. Como juiz é para ficar no judiciário. Promotor é para ficar no Ministério Público. Quem opta por ocupar essas funções de Estado abdica do direito da capacidade eleitoral passiva e do direito a ocupar cargos políticos, por uma opção de vida. E que ele pode, a qualquer tempo, mudar essa opção de vida. Ele pode abandonar o Exército, ir para a reforma, por exemplo, e virar candidato, virar assessor, virar ministro, não tem problema. Mas não pode mais voltar para a função que ele exercia, né? Então, eu creio que isso é absolutamente relevante. E acho que precisamos mudar a educação militar no Brasil. Nós precisamos de militares que tenham maior consciência do que é a democracia, do que são direitos humanos e da subordinação deles a esses valores. Não interessa ao país militares que não tenham vínculo afetivo com a democracia. Por isso que a AMAN tem que ser profundamente reformulada. Primeiro tem Você sabe que esse artigo que nós pusemos aí nessa PEC, nesse projeto de emenda constitucional, do afastamento do militar da política, nós fomos buscar na Constituição portuguesa. Sim, que tem. Olha só, lá em Portugal, quem derrubou o Salazar, quem fez a Revolução dos Cravos, a Revolução de Abril, foram os militares. Capitães, né? Mas depois eles foram ficando, governando Portugal, e aquilo foi virando uma coisa insuportável, a ponto que quando votaram a Constituição, falaram, olha, vocês estão fora. Deixaram eles fora da vida política. Vocês vão cuidar da defesa do país, das nossas fronteiras, da nossa soberania, mas se meter na política, não, meu velho, cai fora disso. Claro. Então, eu acho que aqui nós precisamos urgentemente tomar essa medida. A AMAN, como qualquer instituição de caráter superior, não forma só o profissional, forma o cidadão. Então, era importante criar cargos civis na AMAN, insuscetíveis, instrutores e professores, cuja titularidade dessas cadeiras não fosse proibido de ser de militar, para ensinar ensino humanístico, ensinar teoria política, ensinar ética, ensinar filosofia. Quer dizer, o militar tem que ter essa formação humana, porque ele precisa ter um vínculo afetivo com a democracia, ele precisa ser o primeiro defensor da democracia. Então, realmente, é algo que a gente tem que construir. Eu acho que
é algo muito relevante, porque ainda bem que nós tivemos bons generais que se negaram a praticar o golpe, a cometer crimes e ilegalidades, mas nós tivemos maus generais, precisamos evitar isso, e generais importantes. Então, isso precisa ser, vamos dizer, evitado. Olha, você se lembra, né? Você lembra disso, que na época do Geisel, teve uma briga imensa do Geisel contra o Silvio Frota, né? O Silvio Frota queria manter o funcionamento da UBAN, do DOI-CODE, né? Foi quem assassinou Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, né? E ali o Geisel queria caminhar para uma abertura controlada, para uma democracia controlada. E isso gerou uma briga, um conflito enorme dentro do Exército, principalmente, né? Tem até os livros do Hélio Gaspari que relatam esses detalhes dessa disputa do Silvio Frota e o Geisel. Agora, nós estamos vivendo uma nova disputa dentro do Exército. Essa disputa entre essa turma do Bolsonaro, o bolsonarismo, que tem vários representantes, né? E os mais notórios são aqueles que ocuparam cargos no governo dele, mas tem outros. Lembra que o Cid, o coronel Cid, ele fala, não, no alto comando tem 3 generais contra o golpe, 5 a favor e 7 no muro. Aí ele fala, não vai dar para fazer o golpe, porque tem 7 no muro, e esses 7 não querem se meter nesse assunto. Então, essa disputa agora está colocada dentro do Exército. Você vai ver, e nós todos vamos ver, que as próximas promoções a general, elas vão ter muito conteúdo político interno dessa disputa. E nós, como sociedade, não podemos deixar de atuar para pressionar para que esse grupo legalista, esse grupo democrático que prevaleceu, esse grupo não seja derrotado lá dentro. Porque senão vai ser o pior dos mundos, Pedro. Eu não tenho dúvida. Esse é um dos passos, mas talvez o mais relevante a curto prazo, que é efetivar as novas promoções se voltarem apenas a oficiais generais comprometidos minimamente com a democracia. O presidente Lula, eu tenho notado uma coisa, Pedro, ele está tomando muito cuidado e tendo muita atenção nas indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal de Justiça, para juízes, né, desembargadores aí dos tribunais federais, né, para o próprio Ministério Público. Ele está tomando, ele está ouvindo mais gente, ele está se preocupando com as indicações. Eu acho que o presidente Lula deveria se preocupar também com as indicações para general, as promoções, né? Como é que isso fica agora? Quer dizer, vai promovendo, a gente nem sabe quem é. Não, acho que precisa ver quem é os caras. Sabe, fazer um levantamento, como está sendo feito na área jurídica, onde a gente está vendo, lógico, promove gente, às vezes, que a gente não gosta, mas o Lula está exigindo. Né? Eu acho que aí o que precisaria ter é uma estrutura burocrática para isso. Como você tem na Casa Branca, como tem em países da Europa, você ter uma unidade no Palácio do Planalto com uma operação de inteligência para todo tipo de nomeação que o presidente tem que fazer, né? Mas assim, para valer mesmo, quer dizer, onde você faça entrevista mesmo com o candidato, várias vezes, várias pessoas, quer dizer, você não só no judiciário, mas para militares, para todas essas funções, né? Para as agências reguladoras, Aratim. A gente vive falando do Banco Central, mas as agências reguladoras também não tem coincidência de mandato, até que se promova uma reforma que eu acho que alguém precisa promover, não há coincidência de mandato entre as agências e o presidente eleito, né? Até por isso tem que se ter cautela quando for fazer uma nomeação. Então, tudo isso deveria estar sujeito a uma coisa mais profissional, sabe? Fica aquela base do amigo indica, aquela pequena política governando essas nomeações. Isso é terrível para a gente, acaba virando contra nós, né? Então, eu acho que, contra nós eu falo os democratas, então eu acho que no campo não só dos militares, mas todas essas nomeações feitas pelo Palácio deveriam estar sujeitas a uma estrutura profissional que não é 4, 5 ocupantes de cargos efetivos, não, é você ter 100 agentes, sabe? Como você tem na Casa Branca, 50 agentes que vão lá investigar, vão ver, vão
vão saber o que está acontecendo, recuperar tudo da vida da pessoa, tudo, né? Pedro, tem uma outra questão que o bolsonarismo, de modo geral, está levantando, e eu queria perguntar aqui sua opinião. Eles contestam as decisões do Alexandre de Moraes, dizendo que o juiz, não poderia, como ele, no caso, a tentativa de assassinato era em relação a ele não poderia conduzir esse processo e julgar, né? Deixa eu desligar o telefone aqui, que fica incomodando aqui. Desculpe. Vamos lá. Eu queria entender a sua opinião aí sobre isso. Você acha que dentro do STF, essa condução do Alexandre de Moraes vai ser contestada? Vai haver uma discussão dentro do STF sobre a condução e a pertinência dele ser o condutor e o julgador do processo? Qual é a tua opinião sobre isso? Veja, eu vou lhe dar, inclusive eu e o Ideu, Fernando Ideu, que foi meu orientando, é meu amigo, meu sócio, meu parceiro, ele é criminalista, né? Nós estamos publicando agora no domingo, eu vou adiantar aqui na Folha de São Paulo, um artigo sobre esse tema, né? Que é óbvio que é um artigo sintético, não traz os argumentos bem estruturados, porque tem que ser aquela coisa de jornal que é sintético, né? Mas a essência do que eu queria te dizer. Isso tem a ver com o que eu te falei no começo, de que esse crime do golpe foi um romance com vários capítulos, foi uma peça de teatro com vários atos, mas uma peça só. Por que eu estou falando isso? Porque uma organização criminosa, desde lá do começo, começou a produzir os primeiros atos que começaram a ensejar o golpe. O ministro Vira, o relator do caso no STF, etc. e tal, em meio a essa ação da organização criminosa, e ele, vamos dizer, é nomeado relator para poder investigar, é o juiz que coordenava, vamos dizer, que atuava como juiz, autorizando os atos de investigação dessa organização. Essa organização procurou atacá-lo exatamente pelo que ele representava e não pela pessoa dele. Eu concordaria que o ministro não poderia julgar, por exemplo, aquele caso do aeroporto, você lembra que ele foi xingado? Sim. Ali tudo bem. Ali é um cidadão que atacou ele como pessoa. Nesse caso, não. A organização criminosa que ele investigava quis torná-lo impedido, ou mais do que isso, quis afastá-lo até matá-lo, para que ele não pudesse julgar. No Brasil, são centenas, dezenas, pelo menos, de juízes ameaçados pelas organizações criminosas que não abandonam sua função, nem tem que abandonar. Aqui, promotores e procuradores também. Aqui em São Paulo tem um promotor, o Dr. Lincoln, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas que é um herói. O sujeito ele tem lá 5, você anda sempre com 5, 6 seguranças. Ele não abandonou de investigar o PCC porque foi ameaçado pelo PCC, né? Se a gente fizer isso, se a gente tolerar isso, as organizações criminosas vão escolher quem a julga. Basta ir lá e ofender o ministro, ofender o juiz, ameaçar o juiz, mandar uma ameaça. Não pode ser assim. As organizações criminosas não podem escolher quem elas julgam. Tem que ser o juiz natural. Tanto que o nosso Código de Processo Penal, nenhum advogado bolsonarista está citando isso, fala isso que eu estou falando. Fala que quando o réu quer tornar impedido, chamado impedimento provocado, ele não existe, né? Então, eu não vou aqui detalhar, mas a realidade é essa. Se a gente deixar o ministro Alexandre se afastar do julgamento desse caso, nós vamos estar deixando que as organizações criminosas escolham quem vai julgá-las. E por isso que eu falei que é um ato só, é por causa desse assunto mesmo, Carlos. Por isso que eu falei que é um ato só. Não pode interpretar como atos isolados. É um roteiro que começou lá atrás e foi terminar no 8 de janeiro. Né? Não é só o 8 de janeiro, não é só o ataque das forças especiais, não é só a tentativa de bomba no aeroporto, não é só os atos perante os quartéis, as interrupções de tráfego das rodovias, os ataques à eleição, as operações da internet. Isso tudo é um ato só. É uma organização criminosa que estava cometendo um golpe de Estado. O ministro Alexandre, no meio desse processo, passou, logo depois do início desse processo, das fake news, que foi a primeira forma de manifestação da organização criminosa, começa a fake news. A ser o juiz dessa investigação, a ser o juiz dessa investigação. E essa organização criminosa, uma das condutas dela é afastá-lo do julgamento, ou tornando impedido, falsamente, fraudulentamente, ou matando ele. Nós vamos deixar que organizações criminosas do Brasil escolham quem vai julgá-las?
Isso não é ser o juiz natural, né? Isso é algo absolutamente descabido. E essa é a prática, não do Supremo, é a prática de todo o nosso sistema de justiça. Quando uma organização criminal ameaça o juiz que está julgando, esse juiz não se afasta, porque não pode ser o investigado ou o réu quem controla o processo, né? Não pode ser ele que escolha quem vai julgá-lo. Então, por isso que eu tenho insistido nisso. Não vamos cair nesse discursinho barato dos juristas do Reich, de que foi um monte de atos isolados. Não, foi uma orquestração só. O golpe de Estado no Brasil foi tentado por vários atos no tempo. E o ministro Alexandre era o ministro incumbido de acompanhar as investigações dessa organização criminosa, e essa organização pretendeu e ainda pretende afastá-la. E nós não podemos deixar. O povo brasileiro, a sociedade brasileira, mas principalmente o judiciário, não pode deixar se dominar por esse tipo de organização criminosa. Eles não têm direito a escolher quem vai julgá-los. A mesma coisa que eles estão indo contra o Supremo Tribunal julgar. Não quer ser julgado pelo Supremo? Não quebre mais o Supremo, não tente mais matar ministro do Supremo. É o melhor jeito de não ser julgado em instância única pelo Supremo. Porque uma vez que atacou o Supremo, não tem cabimento um juiz de piso, um juiz hierarquicamente inferior ter o poder de mandar dar uma ordem, por exemplo, uma ordem de busca e apreensão no gabinete de um ministro do Supremo. Isso é romper com a hierarquia. Quando uma corte é atacada, contempt of court, diz o direito anglo-saxão, quando uma corte é atacada, ela é quem tem que investigar e julgar. Uma corte superior, porque senão a corte inferior vai investigar algo que ocorreu no interior da corte superior. Vai ter poder de mandar o quê? Prender um ministro superior? Se fosse o caso? É óbvio que não. Portanto, tudo isso é discurso dos juristas do Reich para querer trazer confusão. Há uma forma, na minha opinião, da gente garantir os direitos humanos e a Constituição no Brasil. É uma forma não usual, mas ocorreu no fim da Segunda Guerra Mundial. É botando essa gente, depois do devido processo legal, na cadeia. Para deixar claro para a história que a sociedade brasileira não aceita formas violentas de interromper a democracia e de arrebentar com a nossa Constituição. A nossa Constituição é nossa vida, é nosso pacto, é a nossa decência. E nós não admitimos violência imoral, psicopática contra esse tipo de valor que a sociedade brasileira tem. E só há uma forma da gente simbolizar isso, botando os comandantes desse golpe de Estado na cadeia por muito tempo, com penas graves. Essa é a forma de defender a Constituição, os direitos humanos. Essa gente está querendo atacar os direitos humanos, destruir os direitos de todos nós, e não defender um direito de um ou daquele. Né? Vem com discurso falso, artigo 142 da Constituição com terraplanismo, história que o ministro Alexandre está impedido, história de que a STF não pode julgar. Tudo isso é falso discurso de juristas do Reich que querem destruir a democracia e destruir o direito e destruir a Constituição e desonram sua profissão. Desonram a profissão que tem. Desonram a toga como esses militares desonraram a farda. É isso aí. Pedro, ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Sara. Nós estamos aqui, o nosso tempo aqui é 40 minutos e a gente já falou, e se a gente ficar falando muito também a turma cansa. E se bem que essa sua fala hoje aí foi espetacular. Muito obrigado aí pela participação, Pedro. Volte sempre aqui com a gente. É um prazer, vai ser um prazer sempre que você quiser, uma honra para mim. Muito obrigado, Zaratini. Um abraço, mestre. Valeu, gente. Obrigado a todos que ouviram aí a nossa live.